Só. É isso mesmo, gente. Vamos dar continuidade. Vou chamar o pessoal aqui, ó, painel 2. É isso mesmo, pessoal que vão tratar com gestão e inclusão em condomínios, com abordagem na prática do direito médico e saúde para o transtorno de aspecto autista ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu quero convidar para vocês, Antônio Mendes. Antônio Mendes, com palmas. Doutor Antônio Mendes. Tivemos a troca. Ieda Carvalho, é isso mesmo, palmas. Agora sim. Rogério Cardoso. Luan da Rocha. Podem ficar à vontade. Ó, cada poltrona já tem o seu microfone, tá ligadinho, tá? É isso aí. Sejam bem-vindos. Pode pegar seu assento, pode pegar seu microfone. E agora é com você, mediador. Vamos que vamos. Lembrando que a volta do almoço será às 14 horas, tá? No mesmo horário marcado. Vamos embora. Bom, vamos lá, né? Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês e tratando de um tema tão específico e tão caro para os condomínios. A gente que trabalha na área condominial, apesar da nossa empresa ser de engenharia, mas a gente tem um contato muito próximo do síndico e a gente vê a dificuldade do síndico ao lidar com situações relacionadas tanto ao espectro autista quanto ao TDAH. E para tratar sobre esse assunto, né, nós vamos ter duas excelentes visões aqui. Do meu lado direito, a doutora Leida Carvalho, que é graduada em Medicina pela Universidade de Uberaba, é especialista em Psiquiatria pelo Hospital da Asmigo, preceptora da Residência Médica em Psiquiatria no Centro de Referência de Saúde Mental de Goiás. Então, assim, tem um contato contínuo, muito conhecimento sobre a área e muito conhecimento sobre o assunto. Aqui do meu lado esquerdo, o Dr. Luan, que é advogado público estatal e advogado privado em Direito Médico, bacharel pela UFG, especialista em Direito Médico pela Universidade União das Américas e tem especialização em andamento em Direito de Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é um grande conhecedor também do assunto, e aí que a nossa ideia vai ser um bate-bola mesmo, nós aqui entre nós e com vocês também, quem tiver dúvidas ou comentários relacionados ao assunto, agora é o momento para a gente trocar essa ideia. E para a gente iniciar, acho que começar pela doutora Leda, né? Podia trazer para a gente um pouco de conceito, para a gente entender um pouco melhor o que é o espectro autista e o que é também o TDAH e outras situações relacionadas que são enfrentadas no condomínio no dia a dia. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse evento e, principalmente, parabenizar os organizadores por um tema tão importante e relevante atualmente. Tá? E que, às vezes, são discutidos de formas, às vezes, levianas, né? E, então, a gente precisa dar o enfoque necessário aqui para tratar desses aspectos. Bom, aqui, gente, eu não estou para falar para vocês sobre critérios diagnósticos, prognósticos, tratamentos, né, dos transtornos que vão ser falados aqui. Eu vou dar uma passada só para vocês terem noção do que de fato importa em cada um deles. Em relação ao transtorno do espectro autista, assim como o TDAH, os dois são condições do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, são sintomas que começam em tenridade, né? Ali por volta dos 2, 3 anos de idade, o TDAH pode ser que já dê sinais, e o autismo não. O transtorno do espectro autista ele já começa bem antes, né? A gente já pode... hoje em dia a gente sabe que existem vários sinais que fazem com que a gente comece a pensar que aquela criança ela está tendo um neurodesenvolvimento diferente dos demais, né? Ou seja, ele tem um desenvolvimento neuroatípico. Bom, existem tipos diferentes, né, classificações diferentes do autismo.
que é dividida em níveis de suporte, nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3 de suporte. O suporte diz respeito a quantidade de intervenções vão ser necessárias, né? Quanto mais intervenções, a gente entende que aquele indivíduo com tal nível, ele é mais disfuncional, ele tem menor autonomia, ou seja, vai precisar de mais intervenções, né? Em relação ao TDAH, gente, ele também é um transtorno neurodesenvolvimental, só que diferentemente do autismo, cuja dificuldade é na interação social, é na comunicação social, é na literalidade, daquela dificuldade de abstrair o que o outro fala, né, que é muito importante para essa questão da cognição social, ele não tem preservado, né, ele tem dificuldades nessas áreas. O TDAH não. O TDAH é um transtorno comportamental, né? Claro, não esquecendo nunca que o TDAH, a pessoa, né, a persona do TDAH, ele tem muita desregulação emocional, né? Porque a gente sabe que hipercinesia, né, que é aquela agitação toda e a impulsividade, está muito ligada à parte de córtex pré-frontal, ou seja, essa região aqui do córtex, ela é extremamente importante para inibir os nossos impulsos, né? Se essa região não está funcionante, é natural que a gente fique mais agitado, mais inquieto, não só fisicamente, como psiquicamente, tá? É aquele indivíduo com pensamento acelerado, né? Agitado, e não espera a vez do outro. E desatento também, inclusive desatento às normas dos condomínios, né? O TDAH tem isso. Não chega na hora certa, né? Nas reuniões, ou então nem aparece, né? Então, o TDAH já é percebido dessa forma também. Só que o TDAH, gente, não é uma condição, como tantas outras psiquiátricas, em que o indivíduo ele não possa responder por si, sabe? Ele tem plenas capacidades, né, de entendimento, né? O que acontece, o problema é mais na área da gestão da impulsividade, da desatenção, tá? E que é completamente passível hoje de ser resolvida com medicações, tá? Eu não estou defendendo a minha área, não, mas tem transtornos, gente, que a intervenção psicoterápica é fundamental, mas o TDAH sem medicamento é muito difícil. Bom, só finalizando aqui, falando um pouquinho de bullying, vamos conceituar bullying. Eu acho... eu assisti uma das palestras que o Dr. Francisco Assunção, que é um dos grandes psiquiatras da infância e da adolescência, fez recentemente, eu achei fantástico. O que é bullying para vocês? Alguém gostaria de falar? Alguém já sofreu bullying? Ou fez bullying? Ninguém vai falar, né? Se a gente dividir o palco no meio aqui, quem já sofreu bullying, levanta a mão. Pode levantar aí. a mão, sem dó. Aê, muito bem. Quem já passou, quem esteve do outro lado e acabou fazendo bullying, voluntário ou involuntário. Exato. Também. Ensino médio, principalmente, já passou. Ótimo. Alguém já passou por um momento assim? Muito bem. Queria chegar nesse ponto aí. O bullying, gente, a gente tem... para caracterizar o bullying vem de um termo latino, bulir, né? Importunar, né? E isso significa que esses fatos não acontecem uma vez só. Eles são recorrentes, eles são crônicos. Então, para você caracterizar o bullying, é preciso que aquilo que esteja acontecendo com frequência. Porque há uma dificuldade de entender, porque, às vezes, você falou alguma coisa ali para o seu coleguinha, tal, e é uma discussão de pares, é uma brincadeira de pares, natural, comum. Mas, hoje em dia, houve uma banalização, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo. Eu lembro que, na minha época, tinha um menininho magrinho, tinha uma orelha muito grande, e todo mundo chamava ele de Oreia. Oreia, vem cá, Oreia. Cara, ele passou a infância e a adolescência sendo chamado de Oreia, e está aí, vivinho, né? Está super bem, obrigada, né? Mas, hoje em dia, o que a gente vê é que as crianças, elas estão cada vez mais hipersensíveis a tudo, tá?
E por que isso acontece? Os pais não deixam com que elas se frustrem. Né? E o que é frustrar? Né? Frustrar é lidar com situações adversas. Né? Ou seja, lidar com o não. É eu ser capaz de traçar estratégias de resolução de problema. Os pais não estão conseguindo transmitir isso aos filhos, né? Então, assim, o meu filho, ele está numa bolinha de sabão, né? Uma bolinha, né? Bem lavadinho, bem limpinho, e ninguém pode tocar, ninguém pode sujar. E a gente tira do nosso filho a capacidade de resolver problemas, né? De falar para o outro, não, cara, não fala isso não, pô, eu não gosto muito, tá? Não, o menino fica intimidado, ele fica inseguro, ele corre, ele chora, e assim ele segue na vida, né? Inseguro, muito hipersensível a tudo. Então, até que ponto, né, a gente considera bullying? E outro ponto importante que o de Rosa ali falou é que quem sofre bullying, né, tem um potencial de ser perpetuador do bullying, tá? Porque ele já sofreu essa agressão e ele reproduz essa agressão, né? Então a gente tem que ter muita empatia, né? E não fazer julgamentos, porque muitas das vezes tem um rapaz no condomínio que ele é vitimizado, ele sofre bullying, a gente tem que dar toda a atenção e acolhimento, mas a gente também tem que ver o que está acontecendo por trás disso. A pessoa que pratica o bullying, ela está extremamente adoecida. Então a gente tem que ter empatia pelos dois lados, sabe? Doutora, eu queria só aproveitar para a gente não perder esse gancho aqui. Sim. Porque quando a gente fala da questão do espectro autista e quando a gente fala do TDAH, e a gente traz para a realidade dos condomínios, a gente tem uma questão muito complexa. Porque quando o condomínio tem algum problema, quando acontece alguma coisa no condomínio, isso que acontece, ele é responsabilidade do todo, né? E aí, quando a gente fala de responsabilidade do todo, eu volto aqui para o Dr. Luan, que é onde a gente entra na responsabilidade civil. Então, dentro de uma situação dessa, né, igual a senhora explicou, né, tem as especificidades tanto do espectro autista quanto do TDAH. O síndico, nesse cenário, frente a uma crise ou algum dano que foi gerado, vamos dar um exemplo que eu acho que todo mundo aqui mora em condomínio? Todo mundo aqui mora em prédio? Levanta a mão aí quem mora em prédio. Quem está como síndico ou administrador? Quem aqui já teve problema com objeto sendo lançado da janela? Esse é um problema que a gente encontra muito, e não necessariamente, igual a senhora havia me explicado anteriormente, tem relação com o TDAH ou com o espectro autista, mas especialmente com o TDAH. Eu queria perguntar, até dando a palavra para o Dr. Luan, como é que o condomínio deve comportar nessa situação, né? Como é que a gente vai trabalhar essa responsabilidade jurídica? Ótima pergunta, Rogério. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e parabenizar por esse tema que é de grande importância aí para os gestores de condomínio. Respondendo a sua pergunta, Rogério, eu acho que o direito se aplica nas relações de condomínio, assim como outras relações, para resolver conflitos e vivermos uma sociedade harmônica, né? Porque qual que é a ideia da legislação, das normas, seja a Constituição Federal, seja as leis federais, seja as normas de um condomínio? Ter uma boa convivência. Então, em situações de conflito, o síndico, ele é o grande gestor ali do conflito e da harmonia do condomínio. Então, nessas situações, do ponto de vista jurídico, de responsabilidade civil, a unidade consumidora ela tem ali a sua responsabilidade, mas, obviamente, a gente sabe que na prática é difícil a gente descobrir de onde que saiu aquele objeto que destruiu, por exemplo, um veículo que estava embaixo. Aí, realmente, o condomínio ele responde por isso, né? Agora, a gente observa que na prática existem várias normas de condomínio que determinam, se não foi encontrado qual foi a unidade condominial que jogou aquela pedra, pode ser multada a fachada, né? Mas é uma situação que tem que ser evitado a caça às bruxas também,
porque acaba que, se multa todos os moradores daquela fachada, acaba que os moradores vão querer descobrir quem que fez. Isso pode gerar mais conflitos. Mas, do ponto de vista da responsabilidade civil, se o proprietário do veículo, por exemplo, que teve aquele prejuízo, ele pode processar o condomínio, e o condomínio, uma ação de regresso, pode ir atrás daquele morador que jogou isso, mas a gente sabe que, na prática, existe essa dificuldade de encontrar. Não, e é um desafio muito grande, né? Acho que todo mundo aqui, na hora que levantou a mão, né, já passou por essas questões, já passou por esses desafios e teve que, né, se virar nos 30. A gente estava conversando aqui no corredor, né, o síndico, acho que todo mundo fala isso, né? Ele tem que ser médico, ele tem que ser psiquiatra, ele tem que ser engenheiro, psicólogo, administrador, e todas essas situações caindo no colo dele ao mesmo tempo. Queria voltar aqui com a doutora Leda. Um dos pontos que podem acontecer, e assim a gente achou interessante tratar aqui, dentro dos condomínios, se a gente tem uma criança ou um adulto, né? Porque a gente fala muito criança, mas não necessariamente vai ser uma criança, pode ser sim um adulto também, que tem espectro autista ou tenha TDAH, e aí você tinha me falado 2 termos, né? O meltdown e o shutdown. Eu tive que anotar, porque eu não lembrava. Como é que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Queria que a senhora explicasse o que o síndico pode fazer, ou quem está ali no condomínio pode fazer, quando tem alguém no momento de crise, seja qualquer crise, né? Qualquer crise que seja, qual que é a atitude que tem que ser tomada nessa situação? Tá. Primeira coisa é conceituar esses termos, né? O shutdown significa desligamento, né? E o meltdown, uma explosão de sentimentos, de comportamento, de emoções. O autista, eu vou falar autista, gente, tá generalizando aí. Ele tem uma dificuldade no processamento sensorial, né? O ouvir, o sentir, né? A gustação é diferente no autista, né? Ele experimenta diferenças sensoriais e às vezes ele responde de forma muito diferente da gente, né? Por exemplo, um barulho que seria simples, uma buzina, isso já é enlouquecedor, né? Uma pessoa que entra no elevador e que está com um cheiro forte de perfume, ele já fica agitado, ele já começa a se agitar, né? Coisa simples, né? Que a gente jamais imagina se eu não trouxesse para vocês. E isso acontece. Então, mediante uma desregulação, gente, emocional, sensorial, ele pode apresentar esses 2 tipos de crises, né? O meltdown, que é a explosão comportamental, ela pode vir cheias de gritos, de choro intenso, de agitação, inclusive de autoagressão e heteroagressão, né? E o meltdown é aquele silenciamento, é uma introspecção. O indivíduo, ele perde a capacidade de se comunicar naquele momento, é como se ele estivesse absorto nele mesmo, né? E por mais que você tente acessá-lo, ele vai continuar ali. E quanto mais você tenta acessá-lo, pior fica para ele, né? Ele não está em condição de fazer isso. Então, como fazer para lidar com essas situações? Primeira coisa, a gente não põe mão em filho dos outros, né? Aquele negócio, mas você pegou no meu filho, você, né? Então, o que você pode fazer, se o responsável não estiver ali próximo, em momentos de crise, afasta a criança ou o adolescente daquele lugar, né, onde ele está exposto, porque ele está sendo gerador de algum tipo de transtorno para ele estar se processando desse jeito. Ou seja, pede para que as crianças, para que as pessoas se afastem daquele ambiente para não gerar mais estresse para o indivíduo que tem autismo, e evitar também as questões de preconceito, né? Porque os julgamentos começam com os olhares, com os apontamentos, né? E evite levar o paciente, eu falo paciente, mas o autista, para um lugar que tem objetos, que possa lesar ele ou a terceiros. Então, na verdade, gente, é uma barreira de contenção, né? É o que a gente pode fazer, porque muitas das vezes nem os pais compreendem
esses fenômenos, né, de meltdown, de shutdown, que dirá a gente, né, quem está fora, entender isso. Então, nós não estamos nesse patamar. O que a gente pode fazer é evitar problemas para ele e para terceiros. E chamar o responsável, né, porque daí em diante ele toma as providências, né? É isso. Vai ter até mais contato, né? E mais condição de ajudar, né? Porque é basicamente isso. Tem uma criança, imaginem, né? No corredor do prédio, uma criança sozinha, vou usar o exemplo da criança que eu acho que fica mais lúcido, em crise. Não tem muito o que a gente fazer, né? Basicamente, afastar outras pessoas, até para evitar o próprio bullying, aquela especulação, afasta as pessoas que estão em volta, né? Às vezes não encosta, mas senta ali do lado dele e o único suporte que a gente pode dar é esse, né? Chamar quem for o responsável dessa criança, o pai, a mãe, qualquer pessoa que seja. Basicamente isso, né, doutora? E com relação ao condomínio, doutor, o que dá para o condomínio, trazendo a ideia do ECA, da Lei de Proteção e Inclusão às Pessoas com Deficiência, o que dá para fazer e o que dá para adaptar, o que essas normas tratam nesse sentido, que pode até facilitar e, às vezes, até causar uma revisão das regras do condomínio, do estatuto do condomínio, que é a base maior de regra de convivência. Nesse sentido, o que pode ser feito e o que a legislação prevê? Excelente pergunta. A legislação ela prevê o direito dessas crianças, o direito desses pacientes que têm essas síndromes, de ter um espaço adequado, do direito de lazer, do direito de respeito a elas, né? Então, por exemplo, pessoas com deficiência. O TDAH não é considerado uma pessoa com deficiência, mas até entende? É equiparado. Então, a lei do espectro autista, ela equipara para todos os fins a pessoa com deficiência. Então, o condomínio e as suas normas, seja o regimento interno, seja a convenção, ela tem que trazer normas de convivência e, se houver o descumprimento, os moradores, os condôminos, eles devem ser multados, eles devem ser advertidos, para que aquelas normas elas sejam garantidas. Então, o que é o ideal? Fazer uma revisão das normas do condomínio para ver se elas estão de acordo com o ECA, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Existe uma lei própria que trata sobre o autismo, né? Então, fazer uma revisão mesmo e tentar sempre fazer métodos de educação, fazer reuniões e trazer, às vezes, uma psiquiatra para evitar, né? Porque a grande questão dos conflitos é evitar. Então, se você já faz tudo normatizado e você traz um profissional qualificado nessas reuniões para evitar esse tipo de conflitos, eu acredito que isso se resolve bastante e evita qualquer tipo de processo, né? Porque muitas pessoas têm a visão que o advogado ele é necessário quando tem um processo. Mas, ao meu ponto de vista, não, porque é a prevenção. Eu acho que a prevenção, assim como na saúde, é a grande solução. Então, respondendo a sua pergunta bem objetiva, é fazer mesmo uma revisão das normas e um projeto de educação, de reunião e esclarecimentos para os moradores. Eu acho interessante isso, né? Porque, por regra, né, nós que vivemos em condomínios, e a ampla maioria aqui mora em condomínios, uma das grandes ferramentas que a gente tem é a assembleia, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre as assembleias e a gente tem uma pouca adesão nas assembleias e, às vezes, até uma sugestão que pode tornar a assembleia um pouco mais interessante, que o pessoal não vai na assembleia, não quer saber o que está sendo decidido lá e se decide, às vezes, contratos de milhões em uma assembleia que está presente 10 pessoas. Mas, às vezes, trazer algum especialista, seja em qualquer área, para trazer uma palestra, né, um conhecimento, agregar um conhecimento, seria uma ferramenta interessante para os condomínios trazer, né, o síndico trazer mais pessoas para dentro da assembleia. E aí, aproveitando, né, isso seria um bom canal de comunicação, né, doutora? Acho que se quiser falar um pouquinho sobre a importância da gente ter esse bom canal de comunicação entre os condôminos, né, saber que tem alguém no condomínio, que tem espectro autista, que tem TDAH ou outros transtornos, fique à vontade para
Uma coisa que eu bato muito na tecla é que o grande problema das pessoas, das inter-relações, são justamente a falta de relação, né? E relação envolve comunicação. As pessoas têm muitas dificuldades, né, de comunicar. Meu Deus, de ouvir e se fazerem entendidas. É uma coisa assim que a gente precisa estar sempre se autoavaliando. Quando eu falo em canal de comunicação, gente, existem tantos canais que são legais. Olha, um deles é o WhatsApp, né? Mas quando eu digo WhatsApp, não é aquele grupo de moradores um falando mal do outro. Porque, gente, no meu condomínio é uma coisa assim, sem brincadeira, bizarra. Às vezes a gente fala assim, nossa, que processo. Eu acho que é só aqui... lá. Que... O pessoal aqui nunca viu briga. Nunca, né? Mas, assim, coisas que eu fico assim, gente, como é capaz de falar um negócio desse? Eu tenho que tratar fulano e tenho que chamar o advogado, né? Porque não tem lógica. Bom, em termos de canais de comunicação, poxa, envia mensagens informativos naquele grupo que sejam capazes de solucionar dúvidas, né? Nossa, olha, hoje, vamos supor, às vezes tem alguns links que vocês podem mandar para o pessoal olhar sobre um tema, sobre outro. Variado, né? Tema jurídico, tema condominial, médico, né? Outra coisa, eu sempre costumo falar que existe, por exemplo, lá no hospital onde eu trabalho, a gente tem um cantinho do afeto. Cantinho do afeto é uma coisa que vocês podem levar para o condomínio de vocês, né? É um quadro em que você pode deixar bilhetinhos falando mensagens bacanas, né? Se você sabe, poxa, que tem algum parente, algum familiar que faleceu, você deixa um recadinho, olha, que Deus te abençoe, né? Que Deus possa te confortar. Se tem alguém adoecido, vamos supor, às vezes tem uma pessoa que caiu de cama por conta de um AVC, né? Ou está com um parente, um familiar lá no prédio que tem um síndrome demencial, você quer botar um recadinho. Gente, que legal, você cria um ambiente completamente amistoso para as relações. Isso é muito importante, né? Fazer do palco da convivência um local mais ameno, sabe? Então, isso ajuda muito. Que mais? Um outro aspecto que eu gosto de lembrar, nas brinquedotecas, vocês podem estar introduzindo livros conceituais, né, falando sobre diversidades, para que quem estiver ali tenha acesso, né? Então, acho isso muito importante. Lá no meu condomínio eles têm, né, falando sobre diversidade, falando sobre as emoções. Por exemplo, o que eu faço quando eu choro, o que eu faço quando eu sinto ciúmes, o que eu faço. Então, as crianças estão lá folheando, aprendendo isso, né? Mas eu acho, gente, que a base de tudo isso é a família, né? É o nosso ambiente suportivo. Se não existe um bom ambiente suportivo, as crianças e os adolescentes não vão ser capazes de resolver problemas. Concorda comigo que entre dois adolescentes está havendo uma confusão? Eles mesmos podiam se resolver. Por que isso eu preciso chamar um síndico ou o meu pai para falar com outro pai, entendeu? Então, você vê a falta de gerenciamento emocional, de estratégia familiar para cuidar daquela criança. Poxa, será que o adolescente vai falar, cara, não fala assim não, pô, não gosto disso, tal, encerrar aquilo, né? Por que está chegando até, né, para você? Como eles estão ficando, como os adolescentes estão ficando inábeis, né? Isso é terrível. Uma dificuldade de posicionamento mesmo, né? Uma dificuldade de, às vezes, tá sofrendo em uma situação não querida, né? E ainda assim, ao invés de se posicionar, vai elevando para estar superiores, e aí sobra na mão de quem? Do síndico. Vai sobrar na mão do síndico para resolver os problemas. Pessoal, estou olhando para o cronômetro aqui, ele está me apertando. E eu queria dar oportunidade para quem estiver na plateia, tem alguém na plateia que tem alguma situação que passou no condomínio que gostaria de compartilhar e uma dúvida, tanto relacionada à parte médica ou à parte jurídica, que facilitaria. Esse é o momento de perguntar para quem entende, né? Para a gente conseguir soluções efetivas para os nossos condomínios, que é a base da ideia do Summit Condominial. É nós termos capacidade de agregar valor para os síndicos que estão aqui presentes e sair daqui, pelo menos com conhecimento a mais ou informação a mais. Alguém, por favor, levanta a mão, leva o microfone lá, sinta-se à vontade. Boa tarde, tudo bem?
Então, como que a gente lidaria com um caso, por exemplo, que a gente tem uma pessoa no prédio, um adolescente, que os pais alegam ser autista, e ele passa o dia inteiro batucando, atrapalhando, incomodando o morador de baixo, que faz várias reclamações, inúmeras reclamações, e sempre eles alegam que a criança é autista. Então, a gente até estava conversando, né, sobre isso. Doutor, podia falar um pouquinho sobre como funciona, né, na cabeça do autista esses movimentos repetitivos e por que eles acontecem? E o doutor Luan, assim, só para esclarecer, para ambientar todo mundo, né? E para o doutor Luan, dentro do direito, né? Como é que o condomínio, como é que o síndico vai agir nessa situação, né? Qual que é o recurso jurídico que ele pode usar para resolver o problema dele? Só para entender, gente, os movimentos repetitivos, né, eles acontecem como forma de se autorregular, né? Já viu o TDAH, como ele fica, às vezes, com a caneta assim, ou então mais inquieto? Isso são formas de se regular, né? De se manter ali naquele lugar. Por exemplo, na sala de aula, eu não posso andar o tempo inteiro, eu não posso correr, eu não posso me agitar. Então, para eu me manter naquele local, eu começo a desenvolver características adaptativas, que é o que o autista faz. E, infelizmente, essa questão do batuque pode durar minutos, horas, né? E, infelizmente, gente, não tem outra forma de resolver que não a empatia, né? Só que é muito importante a gente comunicar aos pais, né? Poxa, já está sendo feito algum trabalho com essa criança para que ela possa estar sim, diminuindo o tom eu acho muito difícil, mas assim, um pai, junto daquela equipe multiprofissional que atende o filho, ele tem que começar a se capacitar. Poxa, o que eu posso fazer? Qual outra opção que eu posso dar para o meu filho quando ele estiver naquele batuque? Qual é o meu plano B, meu plano C, né? Então, isso ele vai ter que discutir com a equipe médica, né? Médica não, multiprofissional. Porque aí, no caso, regula a criança e desregula o condômino. Sim, sem dúvida, né? Mas, por exemplo, olha só, a gente pensa que é sempre a questão do autismo. Existem tantos problemas, por exemplo, olha isso. No prédio da minha mãe tem um senhor que tem uma tosse crônica. Ele é tabagista e ele tosse. Gente, sem brincadeira alguma, ele tosse o tempo inteiro. Ele não é autista. Mas incomoda o de cima, o de baixo. E o que eu vou fazer para ele? Entende? Né? Ele agora vai entrar na bala de oxigênio. Provavelmente ele não vai tossir mais. Ele não vai conseguir tossir. Mas são coisas que... Entende? É muito complicado. Eu entendo que... Imagino que vocês passam aí, os síndicos, né? Porque como é que a gente faz? É uma dificuldade do próprio convívio social, né? Intensificada. Gosto de comparar o condomínio muito com a prefeitura, né? Só que a prefeitura tem um espaço territorial onde as casas e as famílias estão espalhadas, né? O síndico ele não tem essa opção. O síndico ele está tratando com 250 famílias morando em 100, 150 metros quadrados, um empilhado em cima do outro. Doutor, pode... Na minha visão jurídica, respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, o primeiro ponto eu iria pedir um laudo para ver se realmente é um achismo dela ou é uma questão médica mesmo. Segundo ponto, uma relação de razoabilidade pelo síndico entre os moradores. Eu falo assim, tudo bem, ele tem esse problema, mas o que você está fazendo para resolver essa situação? Você está fazendo tratamento? Vamos, então, mudar talvez o piso, alguma forma... para isolar, e se ele não estiver resolvendo essas questões, aí realmente eu vejo que é uma questão de aplicar penalidades, porque o direito de um tem que respeitar o do outro. Então, não, tudo bem, a pessoa com máximo de respeito, eu acredito que há posicionamentos divergentes, mas no meu ponto de vista, uma pessoa também não pode prejudicar 100 pessoas. Então, tem que ser uma questão de razoabilidade e tentar resolver essa questão com o auxílio de profissionais médicos e outras formas de resolver. Agora, se a pessoa também não resolve, é aplicação de multas, advertências e medidas mais drásticas de uma forma proporcional. Obrigada.
Boa tarde, Reginaldo Ramiro, meu nome. Tem uma organização que eu atuo como advogado que trabalha com autistas também. O que eu vejo e que os condomínios não observam, ou pelo menos dos que eu consigo ter relação com eles não observam, é que as crianças autistas crescem e viram adultos. Mas os ambientes continuam os mesmos. Há a necessidade, por exemplo, de mudança da iluminação, da ambiência, do som, entre outros. Mas você entra no elevador do condomínio, a luz grita, fere os olhos, o barulho grita e ecoa nas paredes, fere os ouvidos e não tem como ele ter uma boa tranquilidade naquele ambiente que não há rapport nenhum para ele conviver. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente orienta isso para os síndicos, para as pessoas que convivem nesse meio? Porque o playground fica geralmente na frente, na entrada do prédio. Coloca as crianças na frente, é pior para o autista. Eu acho que até vou abrir para os colegas, mas o primeiro passo, eu acho que a gente abrir espaços para discussão sobre o assunto, né? A educação é sempre o primeiro caminho para a solução de todos os problemas. Quando a gente falou sobre trazer especialistas para as assembleias, sentar com os moradores, usar os painéis que tem nos elevadores, que inclusive são um problema, a gente conseguir duas coisas ao mesmo tempo. A gente conseguir conscientizar os moradores e a população como um todo que existe ambientes e ambientes e que algumas adaptações elas são necessárias. A gente tem eu estava conversando com a doutora sobre a percepção de aumento de diagnósticos relacionados a TDAH e também ao espectro autista, né? E isso, às vezes, não é de conhecimento amplo. Nem todo mundo entende, ou ao menos sabe, que a luz influencia, que o som influencia, que o cheiro influencia. Imagine se um cheiro incomoda uma pessoa que não tem o espectro autista, quem tem vai se incomodar muito, 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 muito mais, né? Então, assim, fiquem à vontade se quiserem adicionar alguma. Eu entendo a preocupação, também lido com mães, né, que sofrem isso de sabor, né? Poxa, o ambiente não foi projetado para o meu filho. Só que, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Algumas coisas são passíveis de mudança, sim, que são as questões da iluminação, de cores fortes, mas não tem como você mudar tudo em detrimento de um transtorno, tá? Até porque nós temos outros tantos, né? Nós temos aí os transgêneros. Será que eu vou criar um banheiro para todo mundo circular num condomínio? Né? Porque se você for atender a necessidade de cada pessoa que tem um transtorno, aí vai ficar difícil. Então, o transtorno serve para nortear o que eu posso ou não fazer. Mas isso aí é uma questão que o portador e a família vai ter que criar mecanismos de adaptabilidade também, né? Porque senão a gente faz tudo para preparar aquele ambiente, para não deixar nada acontecer. E isso na prática não funciona. O mundo não é assim, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, os deficientes, antigamente não era obrigatória a rampa, né? Hoje em dia você tem que ter uma rampa na entrada do prédio. Então, algumas coisas que são possíveis, ok, mas não dá para você pensar assim, né? Eu acho que fica inviável, né? Ótima pergunta. Do ponto de vista legal, eu acredito que, como o doutor sabe, tem um princípio da legalidade, né? A gente só é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei ou de uma norma, por exemplo, norma do regimento interno ou convenção do condomínio. Aí eu acredito que também vai muito da razoabilidade, porque o que é possível, igual a doutora Leda mencionou, o que é possível adaptar, acredito que o condomínio tem esse dever de adaptar. Agora, o que não é possível realmente, não teria essa obrigação, né? Porque, às vezes, é uma questão que vai causar muito mais, às vezes, prejuízos, um gasto econômico muito grande e não vai ter tanto resultado. Então, acredito que é analisar o caso concreto e buscar também a razoabilidade. A gente sempre acaba voltando, né, na razoabilidade. Não tem como a gente trabalhar as dinâmicas. Quem está com o microfone, quando chega lá, né? Não tem como a gente viver essas dinâmicas, viver em sociedade, né? Essa dinâmica da vida em sociedade sem ter essa ideia de razoabilidade. Fica à vontade. Bom dia a todos. Eu me chamo Ebadan,
Sim, esse é meu nome mesmo, daí que já vem meu bullying desde pequeno. Eu queria, na verdade, não é nenhum um questionamento, eu queria somar, até com respeito, discordando de uma parte das falas. Quando a gente traz a situação do autismo, ou de, né, hoje equiparado à deficiência, né, quando a gente traz aplicação legal, entendo que essa adequação ela deveria ser obrigatória. Mas não tem como a gente adequar para cada situação de transtorno. A gente traz a própria lei de acessibilidade, isso trazendo acessibilidade para o deficiente, que ela obrigou o Brasil inteiro, a partir de um viés constitucional, a se adequar à acessibilidade e necessidade de pessoas deficientes. E quando a gente traz a questão do autismo em si, atuo muito nessa área, no direito, por mais que às vezes os pais eles tentem adequar ou trazer uma mudança, é muito difícil em virtude do próprio transtorno. Já passei por uma situação parecida que a colega trouxe, né, do barulho, por conta de uma criança autista. Conversamos, o que a família fez? Fez exatamente o que, eu não sei quem falou, se foi o doutor, se foi o Reginaldo, mas mudou o piso e colocou no material que ele fazia o barulho, ele colocou tipo como se fosse para fazer um amortecimento de barulho, como se fosse tipo para anular, né? E conseguimos conviver todos bem. Aí, claro, que isso parte dos pais. E quando a gente traz essa discussão do aspecto autista, iluminação ou cores, não dá para mudar tudo. Não é questão de dar, eu entendo que é uma obrigação. Eu já penso diferente. Porque, por mais que os pais se esforcem, você está tratando de uma situação de uma pessoa que, às vezes, pode, inclusive, ser genial, mas que tem uma dificuldade em relação aos seus controles emocionais. E aí, como é que fica esse pai? Mas aí todo mundo vai ter que mudar a sua vida para poder adequar a necessidade. Não é que vai mudar a sua vida, mas que a estrutura do condomínio traga esse mínimo, porque eu tenho certeza que nos próximos anos vai vir a obrigatoriedade legal. Nós já temos aí, até trazendo a questão do princípio da legalidade, a questão da lei da acessibilidade, que hoje é uma norma constitucional, ela não é nem infraconstitucional, a acessibilidade ela é norma constitucional, e com certeza isso deve ser adequado agora para as questões do autismo também. Né? Eu falo na questão legislativa porque o Brasil já mudou muito em relação a essa relação com o autismo. Eu tenho um colega de São Paulo que ele foi o leading case, né? Foi o primeiro caso no Brasil a conseguir que o Estado bancasse a melhor escola de São Paulo, 13 mil por mês de mensalidade, para o filho dele que é autista, porque ele não tinha condições, e no meio comum o filho dele não estava desenvolvendo. Né? Então foi o primeiro caso no Brasil, no STJ, há mais de 13 anos atrás. E aí, por isso que eu trago essa minha visão, de que eu acho que não é uma questão de ver se dá para fazer, eu vejo que é obrigatório. Nós, como seres humanos, quem é do direito, quem trabalha numa gestão de condomínio, independente se não tem autista nenhum no condomínio, igual hoje não tem no meu prédio, eu acho que é dever, sim, de ter uma estrutura que você possa receber todos. Claro, isso falando de uma área comum de condomínio, né? Não, né, na sua área privada. Então, eu entendo que aquilo que ainda não mudou, é necessário que tenha essas discussões, porque não é uma questão de escolha nossa. Claro, trazendo que isso é uma visão minha, tá, gente? Não é algo que está já pacificado. Eu não acho que é uma escolha, mas eu acho que é uma obrigação nossa como seres humanos, porque eu já trabalho há muitos anos com isso, com questões relacionadas a autismo e outros transtornos. Tenho TDAH, tá? Não foi por TikTok, gente. Eu sou diagnosticado mesmo, faço tratamento e tudo. E só eu sei o quanto eu já sofri na minha vida até hoje. Com 33 anos de idade, eu sofro por conta disso. Agora, imagina uma pessoa que possui espectro autista e uma família que está aprendendo a conviver com aquilo. Ninguém é preparado para poder estruturar ou cuidar de uma família autista. Eu tenho um cliente que agora nasceu o segundo filho dele autista. E a experiência está sendo totalmente diferente do que foi a do primeiro. Então, assim, eu vejo, trazendo para o lado humanista, que não é uma questão de escolha, mas uma questão de dever nosso, como seres humanos, e também no que traz para a questão de uma administração, para a questão jurídica, entre outras. E Badan, eu até anotei aqui para não falar errado, para a gente não ter perigo de... Mas eu acho que esse é o ponto de abrir um painel relacionado a esse tema, que é um tema
que muita gente corre de tratar. É a gente abrir para conversar sobre o assunto mesmo e de forma aberta e ampla e posições divergentes para que todo mundo escute e perceba que há visões diferentes sobre o mesmo tema. O nome do painel já trata gestão e inclusão em condomínios porque é algo que é necessário e que a gente vai ter que ir adaptando conforme a gente vai aprendendo, porque é igual você havia comentado, né? Um cliente seu tem um filho e o segundo filho tem sido uma experiência completamente diferente. Para os síndicos, eu percebo que também tem sido essa mesma perspectiva. A gente está aqui sentado discutindo com envolvidos da área, né? E que para conseguir trazer solução dentro do condomínio é preciso, eu acho importante. Essa sua fala ela é importantíssima para a gente ver um outro ponto e que trata dentro da realidade dos condomínios. Queria só confirmar com o pessoal da organização se eu cheguei no meu limite mesmo, né? Pessoal que tinha perguntas, eu sinto muito a gente não poder concluir. Vamos fazer o seguinte, ó, quem tem dúvida pode procurar vocês aqui no particular, no especialista, eu tenho certeza que vocês vão estar disponíveis, não é isso? Já pegam consultoria grátis, já está tudo pago, né? Pela Dance Go. É isso mesmo? Então vamos entregar a premiação de participação para os nossos convidados, especialistas. Salva de palmas para eles, gente. Foi ótimo. Olha lá, vão receber. Isso. Pessoal, quero frisar que às 14 horas, exatamente às 14 horas, vamos dar início, tá? O nosso retorno do almoço, beleza? E quero também frisar, então, não esqueça de preencher aquele formulário e deixar a nossa secretaria para você concorrer à nossa premiação, nosso sorteio. Terá um sorteio com premiação imperdível, então não deixe de fazer a sua preenchimento do seu formulário e deixar conosco. Tenha um bom almoço, até mais tarde.